Gente, Deus abençoe vocês, que o Senhor te proteja e te leve em segurança. Estamos em mais um programa onde nós vamos falar de você. Você é o nosso assunto. Você que foi para longe, você que está longe, você deixou de ouvir a palavra de Deus. Você que já foi obreiro, já foi pastor, já foi missionária, já foi enviado de Deus. Você que já frequentou a igreja Encontro com Deus, ou a igreja A ou B, e você deixou de servir a Deus. Está conosco aqui. Esse programa é feito para você e é feito pensando em você. E está aqui com a gente para nos ajudar nesse programa, Pastor Marcelo. Shalom, Pastor Marcelo. Shalom, Bispo Antônio. Shalom a quem nos acompanha nessa programação. Gente, está aqui também alguns dos nossos obreiros e obreiras. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Isso é importante porque ser acompanhado, né? Porque nós, quando olhamos para a palavra de Deus, Pastor Marcelo, somente em Lucas capítulo 14, sim, quando o versículo 25 e 26, quando o Senhor Jesus, ele aparece no verso 26, e olha o que diz o verso 25, é incrível isso. Ora, ia com ele grandes multidões, ia com Jesus grandes multidões, então ele se movimentava com multidões. Perfeitamente. Porque aquelas pessoas precisavam de ouvir Jesus, precisava de algo. Então, o que movia essa multidão? O interesse. E muitas vezes a pessoa deixa, aliás, muitas, se não a maioria das vezes, deixa de servir a Jesus, de segui-lo, porque não tem mais interesse, né? O 25 diz que eles iam, as grandes multidões iam, e é movido pelo interesse. Não é o fato da pessoa ser interessado ou interesseiro, como diz o outro, né? Mas ela tem que estar interessada na salvação, em colocar o Senhor Jesus em primeiro, né? Quando ela deixa de enxergar a salvação como seu principal objetivo, porque tudo é efêmero, né? Então o interesse dela de repente era um bem, então ela conquista aquele bem, ela perde a motivação, ela perde o interesse de estar ali, né? E quando a pessoa ela caminha com o Senhor Jesus e o interesse dela é a salvação, ainda que ela não tenha todas as outras coisas que permeiam o principal interesse, mas ela foca, né, no objetivo principal, que é a salvação, ela permanece firme no caminho, permanece firme acompanhando o Senhor Jesus, seja qual for a circunstância, né, Bispo? Verdade. Porque na verdade às vezes a pessoa ela recebeu um bem ou recebeu uma cura. Exato. Ou recebeu um bem mesmo, né, material, e agora já não tem mais interesse. Quando, na verdade, o maior interesse dela deveria, talvez tenha sido a salvação, mas no decorrer dessa jornada ele pode ter perdido esse interesse. Porque Jesus fala também que aquela semente que caiu à beira do caminho, ela foi capturada pela ave de rapina, que é o diabo, né? E ele também diz que aquela caiu entre espinhos, os espinhos cresceram mais do que a própria planta. Ou seja, é a vaidade da vida. Exato. É os desejos da vida, né? E isso é perigoso, né? Isso é perigoso porque, né, como nós já falamos aqui, é efêmero, é algo que vai satisfazer por um tempo e não vai trazer a satisfação plena. Né? São coisas que trazem uma alegria, uma felicidade temporal. E quando aquilo passa, então a pessoa vai deixando de ter interesse em buscar e vai deixando, e vai deixando. É o que nós vamos tratar hoje aqui nessa programação, né? E olha, o 25 ele é bem esclarecedor. E ia com ele grandes multidões e voltando-se disse-lhe, Jesus para e diz, eu preciso ensinar, eu preciso falar alguma coisa. Nós aqui, que nós temos bastante trabalhadores aqui, vocês
que tem um microfone de mão, vocês que estão trabalhando na obra, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Prepare aí que eu vou fazer uma pergunta para vocês no microfone. Vocês não precisam, não dá para aparecer porque a câmera, mas a voz de vocês vai sair. Enquanto eles estão preparando, Pastor Marcelo, o que aconteceu foi que Jesus percebeu, porque ele é Deus. Sim. É o Deus encarnado. Né? Ele veio reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele veio derramar o seu sangue. Por isso que nós tomamos o cálice da salvação, porque o cálice da salvação é a mistura do sacrifício dele com o nosso. Ou seja, nós, embora ele nos trouxe a salvação, só que a salvação, Paulo diz que tem que ter manutenção, que a pessoa pode perder. Sim. Então, esse é o nosso sacrifício. E essa mistura é a mistura homogênea, né? Heterogênea é quando não se mistura. Então, sangue com sangue se mistura. Aí você não sabe sangue de quem é quem ali. Então, ele percebeu que aquelas pessoas, elas precisavam de mais. Além da cura, além do bem material, além daquela libertação, porque a pessoa recebe uma libertação, o demônio sai dela. Só que isso não mudou a vida dela, melhorou. Ela recebe, por exemplo, uma porta de emprego. Isso não mudou a vida dela, isso melhorou. O que muda a vida dela é ela ser outra pessoa. Só que para ela ser outra, tem que ter interesse nela e não em Deus. Porque as pessoas estão culpando Deus. Por exemplo, a pessoa, eu saí da igreja porque Deus não fez mais nada por mim. Deus não falava mais comigo. É verdade. Você já ouviu isso? Já, muitas vezes. Até hoje nós ouvimos, eu vou hoje na igreja porque eu quero que Deus fale comigo, né? E muitas vezes, bispo, esse falar é de uma maneira muito particular, né? E é onde acaba causando, essas pessoas acabam sofrendo frustrações, porque elas sempre querem serem, vamos dizer assim, tratadas com exclusividade. Sabe que essas pessoas aqui, elas também pensaram em desistir. Eu já pensei em desistir muitas vezes. Lá atrás, eu pensei... Aliás, quem nunca pensou em desistir, levante sua mão. Então, eu já pensei em desistir muitas vezes. Só que, a hora que eu pensava em desistir, eu pensava o seguinte: eu vou desistir de servir a Deus, eu vou desistir de ser obreiro, de ganhar almas, de obedecer a Deus. E vou obedecer quem? Vou estar sem Jesus, e vou estar com quem? Vou servir o diabo. Vou sair desse caminho, dessa direção, e vou para qual? Qual? Né? Então, quando eu descobri que não tinha opção, eu acalmei. Então, a pessoa deixa a obra, deixa a igreja dela, deixa o coral dela, deixa a escola bíblica dela, deixa o trabalho na porta, o trabalho de rua, deixa o altar, deixa tudo. Às vezes ele deixa por uma aventura amorosa, porque ela foi para a faculdade, a mulher é casada, e ela encontrou uma paixão lá, ela quer largar tudo e acaba largando, hein? A primeira coisa que ela largar é a família. Depois ela vai largar fisicamente tudo. O homem também encontrou uma aventura na faculdade ou no trabalho, vai largar. Só que ele é obreiro, ele é trabalhador. Então, ele pensou em desistir e concluiu. É aquele tipo de pecado que a pessoa não tem coragem de cometer e quando encontrar coragem vai cometer. Jesus então parou para pôr isso no lugar. Diz, olha, vocês têm que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Estava fora do lugar as coisas. Perfeito. Você já viu pessoas que estão fora do lugar? E a gente percebe, bispo, que isso não é abruptamente, né? A pessoa vai deixando, né? Ela vai deixando aos poucos. Vai orando menos, vai lendo menos a Bíblia. Já não chega mais pontualmente às reuniões. Antes era aquele obreiro, aquela obreira, o irmão que
procurava chegar antes do horário, queria pegar o melhor lugar. E é um processo que às vezes leva anos, né? De afastamento até que acontece o afastamento total. Né? Ele vai deixando de obedecer, deixando de ouvir, né? Vai deixando de ouvir. Já aconteceu com você, Rafael, de você pensar em desistir, em abandonar? Sim, senhor. Já aconteceu de eu pensar em desistir, sim. E o que você fez para vencer? Recorri à palavra. Eu recorri à palavra. Você recorreu à palavra. Isso. Recorreu ao próprio Deus, né? A palavra é o próprio Deus, né? Exatamente. E você conseguiu superar. Sim. Depois de bastante luta. Não foi fácil. Mas eu cheguei num ponto que eu não tinha opção. Então não foi fácil. Não foi uma coisa fácil de fazer. Não, senhor. Porque as pessoas acham que para o outro é mais fácil. Para o outro é mais barato, né? E não foi assim com você. Não foi. Não foi desse jeito, pastor. Jaqueline, você já pensou em desistir? Sim, senhor bispo. Já pensei. Desistiu? Não. E o que você fez? Qual a medida que você tomou? Eu me voltei e ouvi a palavra. Voltei a colocar ela dentro de mim, a palavra. Você voltou a Voltei ouvi-la? a ouvir, porque eu percebi que é a falta de ouvir que me fazia enfraquecer e pensar em desistir. Pastor Marcelo, o que ela falou é algo incrível. É bacana, porque ela voltou a colocar a palavra dentro dela, é isso? Isso. Porque nós somos o que colocamos dentro de nós. O que a pessoa ouve é o que gera os pensamentos. E os pensamentos geram as decisões, né? E as decisões são hábitos. Então a pessoa está reagindo de forma fraca porque fraco está dentro dele. Está reagindo de forma forte porque forte está dentro dele. Então se ela deixou de ouvir aquilo que lhe deixava forte, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. A pessoa ir à igreja fica forte. Ganhar almas fica forte. Ouvir a palavra fica forte. Entregar as primícias fica forte. E por que ele deixou de fazer se ficou fraco? Porque fraqueza chama fraqueza. Fortaleza chama fortaleza. Quanto mais fé você tem, mais você vai ter. Né? É como um músculo. Se você exercita ele, a hora que você precisar, você tem dele. Você tem ele, aliás. Né? É verdade. Não é assim? E o que a gente percebe nos depoimentos aqui é que nesses momentos de fraqueza, a única força e a força que sempre nós devemos buscar é a força que está na palavra. Nós tivemos 2 depoimentos aqui e os 2 depoimentos disseram: mas quando eu pensei em desistir, quando eu pensei em deixar, eu voltei para a palavra. Eu me voltei para ela. E nós vemos nessa passagem que Jesus então se volta para as pessoas e diz, e a palavra diz que ele é a própria palavra. E olha o que ele disse, é incrível, ele é a própria palavra. Ele é o verbo, né? Ele é a palavra falada, né? No princípio era o verbo, né? E olha o que ele diz. Depois você pode conferir em casa, Lucas 14, verso 25, agora o 26. Se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e a mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você não me colocar em primeiro lugar, bem, sabe que tem gente, isso aconteceu comigo, que Deus não deixa de fazer parte de sua vida, de sua lista, vamos dizer assim, mas Deus não é o primeiro. A mãe é o primeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, um testemunho pessoal. Meu pai era meu Deus. Era Deus na terra, não, era Deus no céu e meu pai na terra. Meu pai era meu tudo. Minha mãe, quando meu pai morre, minha mãe é meu tudo agora. Para tirar minha mãe de primeiro lugar, deu o que fazer.
Depois, eu dei muito trabalho para Deus, viu? Por isso que eu entendo as pessoas que estão dando trabalho para Deus. Eu coloquei a minha própria vida em primeiro lugar. Então, se você não deixar pai e mãe, tudo nessa vida, irmão, irmã, etc., colocar Deus em primeiro, Deus não aceita ser o segundo. Dentro desse entendimento, né, bispo, a gente também precisa deixar claro para quem nos ouve e nos assiste, que esse deixar não é muitas religiões dizem de um abandono total, né? Não. Mas é uma questão de ordem, né? Onde Deus é o primeiro. Eu não deixei as outras coisas, mas eu não deixo que as outras coisas tenham a primícia, né? A primazia de tudo. Então, antes da minha mãe, eu amo a minha mãe, amo meu pai, amo o meu trabalho, os meus irmãos, mas antes de tudo isso, eu amo a Deus. Amo a Deus. E engraçado que, por exemplo, vou perguntar para a Zanza. Zanza, você já pensou em parar, em desistir? Já pensei várias vezes. Acho que sempre, como nós ouvimos na palavra todos os dias, a gente precisa nascer de novo e voltar como eles disseram, né? E você desistiu? Não. E o que você fez para você se superar? Porque as pessoas acham que o problema é só dela, né? Só ela pensou em desistir, só ela parou, porque muita gente está nos assistindo agora que não tem força para voltar. Porque ele foi vencido pela fraqueza. Sim. Engraçado, que paradoxo, né? A fraqueza venceu. A fraqueza venceu. E o que você fez para vencer a fraqueza? Eu voltei na palavra que eu já havia recebido, no altar. O que eu fiz para chegar até aqui. Então eu voltei e busquei a palavra e pratiquei a palavra. Praticar, viver ela todo dia em casa, de novo, e amanhã de novo, e depois de novo. Isso eu entendi. Deixou de cantar e passou a praticar, né? Exatamente. Porque é uma coisa você pôr uma música e ficar cantando. Alimentar o sentimento te deixa mais fraco. Sim, com certeza. Bispo, veja que... Né? Ela não fez isso, né? Pois é, veja que interessante. A palavra diz lá em Apocalipse, para voltar ao primeiro amor. O depoimento foi da nossa irmã. Exato, ela voltou ao primeiro amor. A primeira palavra, como nós conversamos em um dos nossos programas, que é a palavra que resgata, né? Então foi aquela palavra que resgatou aquele pecador. E é a mesma palavra que traz aquela ovelha que deixou de ser pecador e passou a ser... Deixou de ser ímpio, passou a ser uma ovelha desgarrada. E essa palavra traz de volta. E bacana porque, pastor Marcelo, bacana porque essa pessoa que foi para longe, está distante, não está mais na igreja dele, nem no encontro com Deus, ele não deixou de ser ovelha. Não deixou de ser ovelha. Por isso que esse programa pensa em você. Ou seja, você deve voltar para casa. Deve reunir forças e voltar. Porque Deus não vai te acusar. Ele não vai jogar em rosto. Porque Ele é Deus. Ele entende você até quando você está no banheiro. Essa é a verdade. É pesada essa palavra, né? Mas é isso. Ele é criador, Ele é teu pai, poxa. Ele vai ter vergonha de você? Por exemplo, uma criança pequenininha, ela está nu diante do pai e da mãe. Ela nem sabe. Não tem problema nenhum. Nem sabe. Ela nem sabe. Sai correndo, criança sai correndo nu dentro de casa. A mãe sai correndo para pegar. Se deixar, vai para a rua. Vai ou não vai? É verdade. Agora, essa pessoa está com vergonha de Deus, por quê? Por que você está com vergonha de Deus? Não precisa não. Deus te entende. Sabe que as minhas melhores orações é no chuveiro? Que ali você chora e tal, desabafa. Melhor que cantar no chuveiro, né, bispo? Orar melhor no chuveiro. Que cantar. Exatamente. Engraçado, quem canta chuveiro, acho que canta, né? Quem ora, Deus ouve. Quem canta, diz que quem canta seus males espanta.
Eu não sei, não. Vamos perguntar para a Ferusca? Pergunte, pastor Marcelo. Verusca, já pensou em algum momento em desistir e parar? Sim, senhor, pastor Marcelo. Já pensei. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Mais de uma vez. E onde a irmã buscou força para voltar? Também na palavra. Mas eu percebi que eu precisava ir até a palavra. Eu precisava fazer a minha parte. Que enquanto eu estava querendo desistir, pensando que Deus ia falar comigo e iria atrás de mim, eu continuei com a dúvida. Mas quando eu decidi ir, eu recebi a palavra, a direção, e aí tive força para continuar. O que ela falou é surpreendente. Muito surpreendente. É. O senhor vê que a palavra diz, né? Para nós nos voltarmos para Deus e Ele se voltar para nós. Ela foi até a palavra. Exatamente. Ou seja, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele diz, quem não deixar pai e mãe, ou seja, quem não deixar tudo e vir, foi o que ela fez, foi o que você fez. Sim, senhor bispo. Foi fácil? Foi muito difícil. Ah, mas peraí, porque as pessoas sempre acham que a grama do outro é mais verdinho, né? É. Não. Ah, para ele não custou nada, né? Ele é assim com Deus, ele é, né? Tem Deus um e ele, particular, né? particular com Deus. Hã? Foi muito difícil, bispo. Deus não tem filho exclusivo. Deus não tem queridinho. É verdade. Ah, comigo eu sou. Não. Deus é o seguinte, Ele é Deus e nós somos filho. Ou é filho que serve, ou é filho que não serve. Ele não faz diferença, né, Não bispo? faz. Não tem acepção, como diz a palavra. Então, a pessoa que está esperando Deus falar com ele, Deus já está falando. Deus está usando essa programação para falar com você o seguinte: deixe de manha, deixe esse quadradinho do coitadinho, não é o seu lugar é na obra, o seu lugar é ganhando almas, o seu lugar é na casa de Deus, o seu lugar é ao lado de Deus forte. Então essa fraqueza é exatamente porque está longe. Quando a pessoa está longe, ele fica fraca, como um sinal de um celular. Está longe da torre, o sinal está fraco. O sinal está fraco. Já percebeu que o sinal ele oscila? É a aproximação. Deixou de ir à igreja, deixou de tocar na banda, deixou de ir à escola bíblica, né? Não importa se é do encontro com Deus ou não. Nós do encontro com Deus já entendemos que é o depoimento da Verusca. Ela não ficou esperando Deus ir lá, pegar na mão dela e falar com ela: ah, minha filha, tenha calma, né? Por quê? Eu vou tocar nesse assunto agora, e esse assunto talvez seja o que aconteceu com... Já aconteceu isso. Acho que vocês vão se identificar. Eu vou fazer essa revelação aqui. Posso fazer, pastor? Sim, senhor. Que as pessoas, às vezes, saem da igreja, não é porque o diabo tirou. É porque ele quis sair, porque ele teve um problema com a pessoa dentro da igreja. Então, foi o diabo? Foi, mas não foi o diabo diretamente. E sim, aquelas pessoas que estão na igreja, que ele achou que não ia ter luta com elas, você tem luta, inclusive dentro da igreja. Você tem quem queira te tirar da igreja, fora e dentro. Por quê? Eu vou revelar por quê. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é espiritual. Ela não é a instituição. Nós, instituição Encontro com Deus, personalidade jurídica, instituição, dentro dela existe a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus está na igreja A, na igreja B, na igreja C. Essas igrejas, com certeza, dentro delas, existe a igreja do Senhor Jesus. Preste atenção, isso daqui é uma lição para a vida toda. E dentro dessa igreja, instituição, tem duas igrejas. A igreja do Senhor Jesus e aqueles que não nasceram de novo. Por isso que as pessoas são expulsas da igreja. Por aquela que não gosta do seu filho,
por aquela que não gosta do seu marido, não gosta de você. Só que você não vai dizer por aí, quando, pastor, agora entendi, bispo. Então, essa pessoa que está me perturbando, eu vou falar para ela, você não nasceu de novo. Não vai falar isso para ela. Porque ela não nasceu, mas pode nascer. Claro. E talvez se tenha sido perseguido por pessoas que nasceram de novo e inverteram. Deixaram agora de obedecer a palavra e fazem parte apenas da instituição. Ele ama Deus, só não na prática. Ele é fiel, não é do mal, ele é do bem. Sim. Ele é fiel com as suas obrigações, só que ele criou dentro da igreja um grupinho, uma patota. E essa patota, patota é ótimo, Patota é bom. expulsa os outros. Tipo, aqui não. Tem cadeira exclusiva, né? Tem, depois das reuniões, os cultos, eles têm um grupinho. Eles já não gostam mais do pastor. Eles ficam na porta. Antes de terminar o culto, eles vão embora. Chegam atrasados. Atende celular dentro da igreja. Responde e-mails. Atende o WhatsApp. Isso acontece. E tudo isso dentro do que o Senhor Jesus falou. Por quê? Porque eles não colocaram Deus como primeiro. A mãe dele ligou. O que ele fez? Foi atender a mãe. Atender a mãe dele. Veja como é simples. Jesus falou coisa simples. Se alguém vier a mim e não aborrecer a mãe e o pai, o que é aborrecer a mãe e o pai? A palavra aborrecer é você não o colocar em primeiro. É como uma criança quando recebe um bolo de aniversário, ele corta um pedaço. Sim. É o primeiro. Primeiro. Aí todo mundo, vamos ver para quem ele vai dar primeiro. Vamos ver, Juninho, vamos ver. Tá o pai, a mãe, a avó. Para quem levar o pedaço primeiro, é o seu primeiro. É o seu primeiro. Não tem como ele cortar o pedaço. Não quer dizer que não gosta. Isso. Então, aborrecer é colocar em segundo. Olha, negócio seguinte, tem uma reunião de família, claro, nossa família. Só que justo na hora que eu estou trabalhando na obra, Deus é minha prioridade, eu fui chamado para isso, gente. Sim. Eu sofri muito com isso. Porque o diabo, embora que tenha reunião, que não é do diabo, é a reunião da família. Mas o diabo usa às vezes a reunião. Vamos marcar no horário tal, horário do culto. Cria situações, né? Cria situações para tirar o foco. Eu lembro que os meus filhos diziam assim, depois que você virou crente, depois você está indo para a igreja. Mas, tio, a igreja não pode fazer mal, a igreja está fazendo bem. Né? E assim eu fui superando, até um dia que eu ganhei eles para Jesus. Então ou você ganha eles, ou eles tiram você da igreja. Porque o mal não quer que você coloque Deus em primeiro. Por quê? Porque você será o primeiro. E você vai vencê-lo, você vai destruir as obras dele. Aí a pessoa diz assim, não, mas peraí. Eu vou ter que aborrecer meu pai, minha mãe, minha mulher? Não, minha mulher é tudo... Minha mulher. Meus filhos, aí vai piorando. Ó. Vai piorando. Meus irmãos, minhas irmãs... Aí ele piora. Jesus, para piorar tudo, ele diz assim, e se você não deixar você mesmo? O que é deixar você mesmo? É quando a pessoa, quando ele recebe, a primeira coisa, recebe o seu pagamento, ele paga as suas contas e leva os últimos 10%. Ele é o primeiro, não é Deus. Porque Deus está em último lugar. Mesmo que ele tenha dado o dízimo. E quem que é primeiro? Quando ele recebe a primeira pessoa que ele pensa? Deus. Não, peraí. Eu não posso ter cedro na minha casa e a casa de Deus ser palha. Ele falou isso uma vez. Você não pode pensar em você, vou pagar meu tênis, vou pagar meu aluguel, vou pagar o meu cartão de crédito, Sim. vou pagar as minhas contas e se sobrar, muitas vezes não sobra. Muitas vezes não sobra. E aí? Então ele quer o melhor de Deus
Ele quer ter a particularidade de Deus, quer que Deus tenha um particular com ele, mas ele não tem colocado Deus em primeiro lugar em nada, né? Até quando acorda, né? Até quando acorda. Porque colocar Deus em primeiro é muita coisa, né? É muita coisa. Não é só isso, né? Exato. É tudo, né? Porque é a primeira da vida, né? Então eu acordo, a primeira coisa que eu penso é no compromisso que eu vou ter no dia. Não, né? Até aquela canção que nós ouvíamos, né? Quando você acorda e você se coloca de joelhos, eu estou te vendo. Né? Então, é colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Até no abrir dos olhos. Então, eu abri os olhos primeiro para quem? Primeiro para Deus. Alguns pensam primeiro no filho, na mulher, na mãe, nas dívidas, no trabalho. Né? N compromissos, né? Então, Deus quer ser o primeiro, porque Ele não aceita ser o segundo. Por quê? Pela mesma razão que você não aceita ser o segundo no seu relacionamento. É a mesma razão. O princípio, Deus já deixou pra gente. É só pôr a cabeça para funcionar. Interessante, bispo, nesse princípio que o senhor vem explicando aqui nessa programação, é que Paulo fala que quem põe Deus em primeiro, não importa se chega em segundo, mas que todos chegam e vencem. Então veja bem, nós colocamos Deus em primeiro, mas a gente, como Jesus ensinou, quando nós colocamos Ele em primeiro, nós vamos chegar. Porque no reino de Deus, não é quem chega em primeiro que vence, é quem chega. Quem chega. Sabe, você está tocando num assunto muito interessante, porque as pessoas criam intriga dentro da igreja e elas agora, elas não querem fazer a obra do outro porque o outro faltou. Não querem ir para a porta, por exemplo. Ele se tornou pastor. Agora, ele não é mais diácono. Quem disse? Porque o pastor acumula todas as funções. Sim. Ou seja, a função, porque o título, ele é flutuante. A função é permanente. Então, se ele está na porta, ele não é mais pastor, ele é o quê? Porteiro. Se ele está, um exemplo, se ele está com o microfone pregando, ele é o quê? Ele é o mensageiro. É o mensageiro. Né? Sim. Então, ele não pode falar, poxa vida, eu estou nadando e estou no escritório. Não, você está nadando, você é um nadador. Se você está na guerra, você é o quê? Você é o soldado. Agora, ali ele está com intriga com o outro. Quando o outro está falando, ele fica desdenhando. Quando ele está falando, ele quer a atenção de todo mundo. Ou seja, não aceita o fulano, não aceita o ciclano. Quando ele começa com essas coisas, essa intriga, é coisa de Satanás. Por quê? Ele também é chamado e ele vai provar do próprio veneno, porque assim como ele não aceitou, não vão aceitar ele. Perfeitamente. Ele plantou. Vai colher. Hoje ele não aceita o outro pastor, ele não aceita o enviado. Jesus falou isso, vocês estão matando o enviado, hein? Daqui a pouco vocês vão ser mortos. Por isso, quando a pessoa torce pela piora do Brasil, está torcendo pela sua própria piora. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, pastor. A pessoa que vai embora da igreja e volta para destruir a igreja. Jesus disse que aquele destrói a si, destrói o templo de Deus, porque ele era o templo. Esse é o primeiro. O segundo é aquele que vai embora e fica com saudade da igreja. Que vontade de voltar. Talvez seja o seu caso. Que vontade. Era mel. Eu ouvi a palavra. É o primeiro amor. Então, dá um conselho para eles, pastor. Para você que tem nos acompanhado nessa programação, seja você alguém que já trabalhou, que já teve um título, a função você sempre vai ter no reino. O reino de Deus, ele é permanente. E como nós ouvimos aqui vários testemunhos, é você que precisa decidir. É você que precisa escolher. Nós estamos aqui porque nós escolhemos Deus. Nós estamos aqui porque nós escolhemos não desistir.
E nós também estamos aqui para levar essa força do Espírito até você, para que você escolha Deus e a sua palavra. Muito bacana. O conselho que eu deixo para você é o seguinte: eu vou fazer uma oração, mas antes, tudo custa alguma coisa. E o custo para você não desistir é exatamente esse: você lutar contra a tua vontade, você lutar contra esse orgulho, essa vaidade, esse rancor que você levou, essa mágoa de alguém, essa tristeza de alguém. Então tudo custa. Para você ser um discípulo de Jesus, custa. E qual é o custo, pastor? Deixar só a minha mãe? Eu vou deixá-la. Meu pai, meus irmãos, minha mulher, meus filhos, sim. E mais do que isso, deixar a você mesmo. Negar a você mesmo. Não pôr o seu orgulho na frente. Não pôr os seus desejos na frente. Mas ele tem que pedir perdão para mim. Esquece isso. Quem perdoa não galardoa o erro. É beneficiado a si próprio, porque sai debaixo do jugo. Porque guardar mágoa, guardar rancor, tristeza, é guardar doença. Então o Espírito de Deus colocou você aí, não é por acaso não. Você não parou nessa programação acaso não. É porque Deus, Ele quer você de volta. Ele que disse, volta para casa. Ele que diz, abre mão do que você está falando. Isso não é importante, isso não vai te levar a nada. Olha quanto tempo se passou. Melhorou ou piorou? Quando você desistiu, piorou, pastor. Então, para que continuar pior? Para que continuar assim? Não vai te levar a nada. Então volte para o seu lugar, volte para a sua igreja, volte para o seu povo, volte para os seus irmãos, volte para casa, volte logo. Porque o Pai, nós no encontro com Deus não acusamos ninguém. Você não vai ter ninguém lá te acusando, dizendo o que você fez, deixou de fazer. Não, você vai ter alguém lá dizendo para você, que bom que você voltou. Porque você, embora distante, embora longe, embora deixou de ser obreiro, deixou de pertencer, mas você é ovelha. E Deus mandou ganhar almas, salvar almas e salvar as ovelhas perdidas. Então eu estou aqui também ganhando almas. Eu e o pastor estamos aqui ganhando almas. Porque você é uma alma preciosa. E ganhar você para Jesus de volta é muito bacana. É glorioso. Não tem preço não. A gente faz isso com prazer. A gente não prega por vaidade, não prega por dinheiro, não prega por orgulho, pregamos por amor. Amor a quem, pastor? Amor humano? Não. Amor divino, amor por almas. Porque é o que Deus quer que a gente faça. Amor por almas. Tá? Deixa eu fazer uma oração por você agora. Feche os teus olhos se você puder. Tá? Colocar a mão no seu televisor. Deixa eu orar por você agora. Senhor meu Deus e meu Pai, como o Senhor nos disse agora em Lucas capítulo 14, verso 25, 26, enfim, o capítulo todo. Dê força para ele voltar, para ele te colocar em primeiro, para ele priorizar o seu reino. E esse espírito de intriga, de rancor, esse espírito de medo, esse espírito de ódio, esse espírito que levou ele nesse buraco onde ele está, seja arrancado. Eu mando você embora, saia da vida dele, da vida dela, saia do casamento dele, saia da vida financeira e acima de tudo, da vida espiritual, da alma dele, essa doença de alma, essa baixa estima, essa mente que está prejudicada por tanta injustiça, saia, eu te ordeno, eu mando você embora. Largue a vida dele, largue a vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você está livre, volta para casa. Volta para casa. Volta para casa. Volta para casa. Deus te abençoe e até o próximo programa, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Deus te abençoe.